Você já mergulhou na narrativa extraordinária e quase inacreditável dos bastidores de A Paixão de Cristo? A obra-prima da direção de Mel Gibson não apenas revolucionou as representações cinematográficas de histórias bíblicas, abrindo um novo caminho para o cinema religioso, mas também deixou uma marca indelével na vida de todos os envolvidos em sua tumultuada produção. Tornou-se uma jornada muito além de um simples projeto de filme. Mais do que apenas um esforço cinematográfico, o elenco e a equipe técnica encontraram ocorrências sobrenaturais, enfrentaram profundos desafios físicos e navegaram em uma atmosfera palpável e espiritualmente carregada. Desde o início, Mel Gibson articulou uma visão clara, elaborar um retrato fiel e emocionalmente ressonante das horas finais e agonizantes de Jesus Cristo. Esta visão exigia uma abordagem única, combinando uma precisão histórica meticulosa com uma intensidade dramática inabalável, resultando num épico que emocionaria o público. No entanto, o que permanece em grande parte desconhecido do público é a extraordinária série de acontecimentos que se desenrolaram juntamente com as cenas poderosas captadas em filme, acontecimentos que pareciam desafiar a explicação racional e amplificar o significado espiritual do projeto. Jim Caviezel, o ator escolhido para encarnar Jesus, assumiu o papel plenamente consciente de que exigiria um sacrifício pessoal considerável. Ele compreendia o peso da responsabilidade, mas nem mesmo ele conseguia imaginar os perigos reais e presentes que em breve enfrentaria. O papel teria um preço devastador. Durante uma cena particularmente exigente, Caviezel foi encarregado de carregar uma cruz pesada e autêntica. Sob o peso esmagador, ele tropeçou e caiu, deslocando violentamente o ombro. O grito de dor cru e não filtrado que escapou de seus lábios foi capturado pelas câmaras, um momento de sofrimento genuíno que muitos perceberam como uma evidência inegável do imenso sacrifício físico que o ator estava disposto a fazer para dar vida ao papel. Tornou-se uma representação simbólica do sofrimento de Cristo. Em outra ocasião, durante as filmagens de uma das cenas mais violentas e perturbadoras do filme, Caviezel foi inadvertidamente atingido por um chicote, deixando uma cicatriz permanente e desfigurante na pele. Para Caviezel, isto foi mais do que um mero acidente, tornou-se um lembrete físico e tangível do imenso peso espiritual que ele carregava, um eco constante e doloroso do sofrimento que ele tentava retratar. Talvez o incidente mais assustador tenha ocorrido quando Caviezel foi atingido por um raio durante as filmagens do Sermão da Montanha. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas o evento causou ondas de choque em toda a tripulação. Muitos interpretaram-no como um sinal profundo, uma mensagem divina sobre o próprio propósito e natureza do seu projeto. Esses episódios extraordinários não foram exclusivos de Jim Caviezel. Membros da equipe técnica também relataram uma série de experiências igualmente perturbadoras. O equipamento funcionou mal inexplicavelmente, quebrando sem qualquer causa discernível, enquanto uma sensação generalizada de desconforto e presenças estranhas eram sentidas em todo o set. Alguns membros da tripulação relataram sensações de calafrios repentinos e inexplicáveis e momentos de tensão intensa e inexplicável, como se estivessem sendo observados por uma entidade invisível. A realidade espiritual da cena tornou-se impossível de negar. Estas ocorrências misteriosas não só criaram uma atmosfera de tensão e apreensão palpáveis, mas também serviram para reforçar a crença crescente de que o filme possuía um propósito espiritual muito mais profundo, quase divinamente ordenado. A pressão nos bastidores estendeu-se muito além do reino espiritual, abrangendo profundos desafios físicos e emocionais. Mel Gibson, conhecido pelo seu perfeccionismo incansável e compromisso inabalável com a autenticidade, estava determinado a criar um ambiente que transportasse tanto a tripulação como, em última análise, o público, diretamente para Jerusalém no século I d.C. Em busca desse objetivo, Gibson tomou a ousada decisão de filmar o filme inteiramente em aramaico, hebraico e latim. Embora esta decisão sem dúvida tenha contribuído significativamente para o sentido de autenticidade e realismo histórico do filme, também apresentou um desafio formidável para os atores. Os intérpretes foram encarregados de dominar as suas falas nestas línguas antigas, trabalhando meticulosamente sob a orientação estrita de consultores linguísticos para garantir precisão e autenticidade. Este esforço meticuloso foi absolutamente essencial para alcançar o nível de realismo que Gibson exigia. Para aumentar a complexidade, o ambiente físico do cenário em si era muitas vezes severo e implacável. As filmagens ocorreram sob condições climáticas extremas, variando desde noites geladas que gelaram o elenco e a equipa até os ossos, até tempestades repentinas e violentas que varreram a paisagem sem aviso prévio. Em um episódio particularmente memorável, enquanto a equipe filmava uma cena crucial em uma área aberta, um raio atingiu perigosamente perto do set. Embora o incidente tenha sido aterrorizante e causado grande alarme, muitos o viram como mais um lembrete do imenso poder espiritual que parecia estar inextricavelmente ligado ao projeto. Esta visão profunda funcionou como um poderoso catalisador, solidificando o compromisso inabalável da equipe com o projeto. Eles começaram a perceber cada obstáculo, cada revés, não apenas como um problema a ser resolvido, mas como um verdadeiro teste de sua fé, uma prova de fogo que acabaria por transformá-los em algo mais forte e mais unificado. No entanto, para além dos obstáculos logísticos e técnicos, os desafios emocionais encontrados durante a produção foram intensamente exigentes, levando os atores e a equipa técnica ao seu limite.
Maya Morgenstern, que corajosamente assumiu o papel profundamente desafiador de Maria, a mãe de Jesus, se viu às voltas com momentos de fadiga emocional profunda e debilitante, uma prova da profundidade de sua imersão na personagem. Durante a cena angustiante em que Maria embala o corpo sem vida de seu filho, Jesus, Maya contou ter sido completamente consumida por um sentimento de tristeza ardente e abrangente, uma onda de tristeza visceral e avassaladora que a invadiu como se ela estivesse realmente vivenciando aquele momento crucial e devastador da história. Para ela, retratar Maria não foi simplesmente um exercício de atuação, não apenas uma interpretação de uma figura histórica, mas uma experiência espiritual profundamente transformadora que ressoou no âmago do seu ser, deixando uma marca indelével na sua alma. Apesar das dificuldades inerentes e da imensa pressão que pesava sobre ele, Mel Gibson demonstrou uma preocupação notável e genuína pelo bem-estar geral da sua dedicada equipa. Em um gesto de compaixão particularmente memorável e inesperado, ele interrompeu abruptamente as filmagens ao descobrir que vários figurantes estavam sofrendo de um frio cortante. Sem hesitar, providenciou o fornecimento imediato de cobertores quentes e chá bem quente para todos os presentes, demonstrando claramente que a sua dedicação inabalável ao projeto ia muito além da visão artística, abrangia um profundo sentido de responsabilidade e um cuidado genuíno pelas pessoas que tornavam isso possível. Este ato de gentileza e consideração promoveu um sentimento palpável de unidade e camaradagem dentro da equipe, incutindo neles a crença inabalável de que estavam participando de algo muito maior, algo infinitamente mais significativo, do que apenas a criação de um mero filme. Além disso, outro momento inexplicável e profundamente perturbador ocorreu durante uma cena de multidão complexa e extensa. Numerosos figurantes relataram ter testemunhado uma figura misteriosa e etérea, vestida inteiramente de branco, caminhando silenciosamente entre eles, aparentemente despercebida pelos outros participantes. Apesar de várias tentativas determinadas e minuciosas para identificar esta pessoa enigmática, ninguém foi capaz de explicar quem ou o que era, acrescentando outra camada de mística à atmosfera já espiritualmente carregada. Este episódio desconcertante, juntamente com uma série de outros fenómenos igualmente inexplicáveis, serviu para reforçar a crença crescente de que toda a produção cinematográfica estava rodeada por uma aura espiritual palpável, um sentido do divino que permeava todos os aspectos do projeto. Exclusivamente, como a filmagem de A Paixão de Cristo progrediu, tornou-se cada vez mais evidente que se tratava de mais do que apenas uma típica produção cinematográfica. Foi, em essência, uma jornada espiritual profunda e profundamente pessoal para todos os envolvidos. Mel Gibson, movido por uma convicção inabalável e uma paixão profunda pela história, investiu pessoalmente espantosos $30 milhões dos seus próprios recursos no projeto, uma prova da sua crença no seu potencial. Este movimento ousado veio depois de ter sido rejeitado por vários grandes estúdios que simplesmente não acreditavam na viabilidade do filme, considerando-o demasiado controverso ou demasiado arriscado. Sua determinação inabalável em contar a história de Jesus Cristo de maneira fiel, precisa e impactante resultou em um filme que desafiou todas as expectativas, quebrou noções preconcebidas e quebrou barreiras tradicionais na indústria cinematográfica. Quando A Paixão de Cristo foi finalmente lançada ao público, desencadeou uma onda explosiva de reações intensas em todo o mundo, polarizando o público e a crítica. Alguns elogiaram-no como uma obra-prima espiritual, um retrato profundo e comovente da fé e do sacrifício, enquanto outros o criticaram veementemente pela sua violência gráfica inabalável, bem como pelas suas representações controversas e potencialmente problemáticas de certos eventos históricos. No entanto, uma coisa permaneceu inegavelmente clara: o impacto global da A Paixão de Cristo foi profundo e duradouro, deixando uma marca indelével não apenas nos espectadores que o vivenciaram, mas também nos indivíduos dedicados que participaram de sua criação. Após seu lançamento, A Paixão de Cristo rapidamente se tornou um fenómeno global, cativando audiências em todo o mundo e provocando inúmeras conversas e debates. No entanto, o profundo impacto do filme não se limitou apenas ao cinema. A própria produção do filme, juntamente com a sua subsequente recepção e os intensos debates que suscitou, continuaram a desencadear discussões profundas e ponderadas sobre temas profundos como a espiritualidade, o sacrifício e a representação complexa e muitas vezes controversa da fé no domínio do cinema. Cada cena do filme parecia carregada de um maior senso de propósito, um sentimento subjacente que transcendia o trabalho cotidiano e comum de uma equipe de filmagem, elevando o projeto a algo verdadeiramente especial e significativo. Além disso, a série de eventos sobrenaturais e ocorrências inexplicáveis que marcaram a produção do filme repercutiu profundamente no público, acrescentando outra camada de intriga e mística à narrativa já convincente. Para muitos, as extraordinárias dificuldades encontradas pelo elenco e pela equipe técnica durante a produção do filme foram interpretadas como um reflexo direto dos temas centrais do filme: sofrimento, sacrifício e o poder duradouro da fé diante da adversidade. Jim Caviezel, por exemplo, revelou em inúmeras entrevistas que a sua experiência de interpretar Jesus mudou profunda e irrevogavelmente toda a sua visão da vida, remodelando as suas perspectivas e aprofundando a sua compreensão da fé e do sacrifício. Ele não apenas suportou dor física e desconforto significativos durante o exigente processo de filmagem, mas também enfrentou uma carga emocional profunda e muitas vezes avassaladora ao interpretar as cenas angustiantes e intensamente pessoais da crucificação.
Ele descreveu vividamente a sensação de um profundo peso espiritual que parecia se estender muito além das meras limitações de atuação e atualização do personagem, sugerindo uma conexão mais profunda com os temas espirituais do filme. Além disso, a decisão ousada e pouco convencional de filmar todo o projeto nas línguas aramaica, hebraica e latina, ao mesmo tempo que contribuiu enormemente para o realismo histórico e a autenticidade da obra, apresentou simultaneamente um conjunto único e formidável de desafios para todos os envolvidos. Os atores foram obrigados a passar por semanas de formação linguística intensiva e exigente, um processo rigoroso que testou a sua paciência, as suas competências e o seu compromisso inabalável com o projeto. No entanto, este profundo nível de devoção e atenção aos detalhes acabou por criar uma ligação mais profunda e significativa aos eventos históricos retratados, amplificando assim o impacto emocional geral tanto para os intérpretes como para o público, criando uma experiência cinematográfica mais envolvente e inesquecível. À medida que os membros do elenco enfrentavam estes desafios exigentes e muitas vezes esmagadores, a dedicada equipa técnica também encontrou o seu próprio conjunto único de dificuldades. Os intrincados cenários foram meticulosamente construídos com atenção meticulosa até mesmo aos mínimos detalhes, com o objetivo final de recriar fielmente o antigo ambiente de Jerusalém no século I, aumentando ainda mais o senso de autenticidade e precisão histórica do filme. A produção não poupou despesas na criação de um ambiente autêntico, construindo meticulosamente ruas com materiais que imitavam a arquitetura antiga e desenhando trajes baseados em registros arqueológicos exaustivos. Este compromisso inabalável com a precisão exigiu um esforço hercúleo de todos os envolvidos no projeto. Mas esta devoção valeu a pena, resultando numa atmosfera extraordinariamente envolvente que transportou muitos dos que trabalharam no filme, e mais tarde o viram, para a era da Paixão de Cristo. Foi uma experiência tão profunda que muitas pessoas relataram sentir-se como se estivessem realmente vivendo e respirando nos tempos bíblicos. Somando-se à sensação palpável do outro mundo, eventos inexplicáveis frequentemente pontuavam o ambiente de trabalho, sugerindo forças além da compreensão. Um incidente particularmente marcante ocorreu durante uma filmagem noturna, quando as luminárias inexplicavelmente pararam de funcionar, mergulhando o cenário na escuridão. Apesar das inspeções técnicas repetidas e minuciosas, a questão permaneceu sem solução. A frustração aumentou até que, num momento de inspiração coletiva e desespero, membros da equipa ofereceram espontaneamente uma oração. Quase imediatamente, e sem qualquer explicação lógica discernível, as luzes voltaram à vida. Para muitos dos presentes, este incidente tornou-se um símbolo poderoso de um poder superior, uma presença divina que guia e supervisiona o projeto. Estas experiências inexplicáveis, embora por vezes perturbadoras, serviram, em última análise, para galvanizar a equipa, inspirando-a a continuar o seu trabalho com ainda maior determinação e dedicação. Outro acontecimento significativo e profundamente pessoal ocorreu com Maya Morgenstern, a atriz que interpretou Maria, a mãe de Jesus, durante o exigente processo de filmagem. Morgenstern relatou ter tido sonhos recorrentes e vívidos centrados em eventos da vida de Jesus, alguns dos quais não foram explicitamente incluídos no enredo do filme. Estes sonhos poderosos e muitas vezes perturbadores tiveram uma influência profunda na sua perspectiva espiritual, levando-a a questionar profundamente as suas crenças pessoais e pressupostos de longa data sobre fé e religião. Em entrevistas posteriores, Maya Morgenstern revelou que o impacto da Paixão de Cristo foi tão profundamente transformador que ela alterou fundamentalmente a sua compreensão da espiritualidade e a sua relação com o divino. Ela nunca mais viu a fé da mesma maneira, mudada para sempre por sua experiência. Ao longo deste processo desafiador e muitas vezes surreal, Mel Gibson permaneceu firmemente focado na sua visão original para o filme. Ele estava perfeitamente consciente de que a Paixão de Cristo enfrentaria inevitavelmente intenso escrutínio e crítica, tanto pela sua representação inabalável da violência gráfica como pela sua abordagem direta e potencialmente controversa aos acontecimentos bíblicos sagrados. Apesar desta reação antecipada, Gibson permaneceu inabalável na sua determinação de criar uma obra cinematográfica que fosse absolutamente fiel à sua interpretação pessoal dos textos sagrados. Esta devoção inabalável não só serviu para inspirar e motivar toda a sua equipa, mas também demonstrou poderosamente a sua vontade de assumir riscos pessoais e profissionais significativos, a fim de concretizar a sua visão profundamente arraigada. O impacto cultural da Paixão de Cristo repercutiu em todo o mundo, deixando uma marca indelével na sociedade. Em diversos cantos do mundo, o filme gerou debates acalorados sobre a adequação da sua representação do sofrimento de Jesus e a relevância geral da narrativa da Paixão para o público contemporâneo. Enquanto algumas comunidades cristãs conservadoras elogiaram o filme pela sua autenticidade percebida e pelo retrato inabalável dos acontecimentos bíblicos, outras expressaram sérias preocupações sobre possíveis interpretações erradas de passagens bíblicas importantes e o potencial do filme para promover estereótipos prejudiciais. No entanto, independentemente das opiniões muito divergentes expressas, o filme conseguiu inegavelmente unir pessoas de origens notavelmente diferentes em discussões ponderadas e muitas vezes intensas sobre fé, sacrifício e a própria natureza da crença. No nível puramente financeiro, o sucesso retumbante do filme foi igualmente impressionante e digno de nota. Produzido com um orçamento relativamente modesto de $30 milhões, financiado inteiramente pelo próprio Mel Gibson,
A Paixão de Cristo gerou mais de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Este feito surpreendente não só provou definitivamente a viabilidade comercial de filmes com temas abertamente religiosos, mas também abriu caminho para a produção e distribuição de numerosos outros projetos semelhantes nos anos que se seguiram. Além disso, uma parte significativa dos lucros consideráveis do filme foi destinada a iniciativas humanitárias, incluindo a construção de escolas e hospitais extremamente necessários em áreas gravemente desfavorecidas em todo o mundo, amplificando assim ainda mais o já substancial impacto positivo do filme. A jornada árdua e muitas vezes desafiadora de A Paixão de Cristo destacou poderosamente a capacidade única do cinema de servir como uma ferramenta profunda para explorar questões espirituais profundas e complexas. Inúmeros espectadores relataram que assistir ao filme os levou a uma reflexão profunda sobre sua própria fé pessoal, seu senso de propósito na vida e seu relacionamento com o divino. Em inúmeras reuniões religiosas, seminários e ambientes educacionais, o filme foi estrategicamente utilizado como uma ferramenta educacional impactante, incentivando discussões construtivas e promovendo momentos de profunda introspecção e autoexame. No entanto, a produção teve repercussões para os envolvidos. James Caviezel, que teve uma atuação assombrosa como Jesus Cristo, revelou mais tarde que aceitar o papel desafiador e exigente levou a consequências não intencionais e às vezes difíceis para sua carreira após o lançamento do filme. Ele alegou que assumir o papel inadvertidamente o levou a ser esquecido em certas oportunidades de atuação em Hollywood. Embora ele tenha afirmado que nunca se arrependeu de sua decisão, acreditando firmemente que o profundo impacto espiritual do filme superava em muito qualquer contratempo profissional percebido ou falta de reconhecimento. Ao longo dos anos, o legado da Paixão de Cristo apenas se aprofundou, transcendendo seu lançamento inicial para se tornar uma pedra de toque cultural e cinematográfica. O filme não só redefiniu o panorama da narrativa religiosa no cinema, abrindo um novo caminho para narrativas enraizadas na fé, mas também acendeu uma faísca numa nova geração de cineastas. Esta nova onda de contadores de histórias cinematográficas sentiu-se inspirada a abordar temas espirituais com uma nova seriedade e profundidade, reconhecendo o poder da representação autêntica e da profunda ligação emocional. Sua influência abre caminho sutilmente em projetos posteriores, visíveis nos esforços conscientes para capturar a própria essência dos eventos bíblicos com um compromisso semelhante com a precisão histórica e o impacto emocional inabalável. Esses trabalhos subsequentes procuraram emular a experiência imersiva e a intensidade visceral que caracterizaram a Paixão de Cristo, esforçando-se para ressoar com o público em um nível profundamente espiritual. A narrativa em torno da produção de A Paixão de Cristo continua a ser um testemunho poderoso do compromisso inabalável e da fé profunda de todos os envolvidos na sua criação. Cada obstáculo encontrado pela dedicada equipa, desde obstáculos logísticos a desafios artísticos, foi abraçado como uma oportunidade para reafirmar o propósito central do filme, retratar vividamente o sacrifício e o sofrimento no coração da fé cristã. Desde os eventos inexplicáveis e talvez providenciais relatados que se desenrolaram no set até os sacrifícios profundamente pessoais feitos pelos membros do elenco e da equipe, A Paixão de Cristo evoluiu para algo muito maior do que um mero empreendimento cinematográfico. Tornou-se, para muitos, uma jornada espiritual transformadora, uma peregrinação de fé que continua a impactar e inspirar vidas em todo o mundo até hoje. A produção do filme tornou-se um espelho que reflete os temas que procurava retratar, confundindo os limites entre a narrativa na tela e as experiências da vida real daqueles que o trouxeram à vida. O impacto de A Paixão de Cristo estendeu-se muito além dos limites da realização cinematográfica, ressoando profundamente nos domínios da espiritualidade e da cultura. O seu legado duradouro continua a desencadear debates acalorados, a desencadear reflexões profundas sobre a fé e o sacrifício e a inspirar um fluxo constante de novas produções artísticas que exploram estes temas intemporais de formas únicas e instigantes. O retrato ousado e intransigente do filme de um momento crucial na história religiosa garantiu o seu lugar na conversa cultural, provocando diálogos contínuos sobre crença, sofrimento e redenção. Os relatos desses acontecimentos aparentemente inexplicáveis que ocorrem nos bastidores apenas servem para reforçar a crença generalizada de que A Paixão de Cristo foi mais do que um projeto artístico, foi uma jornada profunda de transformação pessoal e coletiva para todos que participaram de sua criação. Mel Gibson e a sua dedicada equipa demonstraram com clareza retumbante que as histórias enraizadas na fé possuem um extraordinário poder de transcender fronteiras culturais e linguísticas, ligando-se a audiências globais a um nível profundamente humano e deixando uma marca indelével que ressoa muito para além do grande ecrã. A Paixão de Cristo permanece como um testemunho poderoso da força duradoura da fé e do poder transformador da narrativa, permanecendo uma obra de arte verdadeiramente atemporal e impactante.